Deixar uma carreira em ascensão dói, mas sabe o que dói mais? É você olhar no espelho todos os dias e ver que o sonho que você está vivendo não é seu. E o pior de tudo é entender, sentir que o seu propósito está cada dia mais sendo sufocado. Se você finalmente chegou aos 30 anos, ou se está perto, ou se já passou dele já faz um tempo, e você sente que está atrasada, você sente que parece que você estacionou no tempo, você se sente improdutiva, muitas vezes perdida, enquanto parece que a vida de todo mundo tem evoluído de uma forma tão mais rápida. Eu quero que você respire fundo, fique aqui comigo que eu fiz esse vídeo para você. Eu vivi isso na pele e eu quero te mostrar que o recomeço não é perda de tempo, não é um fracasso, uma derrota, é apenas o seu alinhamento acontecendo. Mas antes eu quero dizer que é muito bom ter você aqui. Eu sou Jennifer Sanches e neste ambiente a gente fala um pouco sobre fé, saúde mental e viver com mais propósito. Então, se você gosta desses temas, se você realmente tem buscado a ter uma vida com mais saúde mental, sem abrir mão da sua fé e ter uma vida vivendo em propósito, este ambiente é para você. Então já se inscreva no canal, não esquece, e vamos então para o vídeo? Para mim a vida, na minha cabeça, sempre foi dividida em 3 etapas. A etapa da sua infância, depois da sua juventude e depois a sua vida que a gente cria na cabeça quando nós somos jovens, crianças, que é a etapa da vida com sucesso. A vida onde você tem os seus planos já concretizados, você já conquistou a vida do sonho, a vida profissional, a vida familiar, já construiu família. E eu sempre pensei que aos 30 anos eu já teria tudo já bem organizadinho, sabe? E a partir de então eu só ia vivendo, eu ia construindo e cuidando da minha família, dos meus filhos. Mas eu não me imaginava que no meio do caminho eu fosse entender que existe uma vida ideal e uma vida real. E muitas vezes eu quis fazer com que tudo convergisse à vida ideal, a vida que nós criamos na nossa cabeça, como nós criamos, com coisas que nós escutamos ou vemos na nossa infância e a gente começa a construir ali uma identidade falando, não, é isso que eu quero viver para minha vida. Não, é isso que eu quero me tornar no futuro. Ah, é esse tipo de marido que eu quero ter, é esses filhos que eu quero ter, é essa casa que eu quero construir, é essa vida profissional que eu quero construir. E aos 30, tudo estará maravilhosamente bem planejado, definido, e aí é só curtir. Mal sabia eu que nessa jornada muitas coisas poderiam acontecer e muitas delas não acontecer. Quando eu cheguei aos meus 25 anos, até aí parecia que estava tudo bem, tudo andando no caminho que eu havia planejado ali aos meus 15 anos de idade, mais ou menos. Eu já estava construindo uma carreira profissional bacana, já estava na minha terceira liderança. Eu vejo assim que, na verdade, estava até melhor do que eu imaginava. Só faltava uma coisinha, encontrar o amor da minha vida. Afinal, aos 30 eu já queria ter pelo menos 2 filhos, com ali os seus 3 anos de idade. E quando os 25 foi indo embora, foi chegando os 26, 27, 28 e nada acontecia. Na verdade, acontecia, só que totalmente diferente do que eu esperava, do que eu sonhava. Aos 28 anos, eu larguei a carreira corporativa. De fora, parecia que eu tinha tudo sob controle, mas por dentro faltava o principal, propósito. E quando eu decidi largar a estabilidade de ter uma profissão, de ter um cargo, de ter um salário e me redescobrir, eu senti um misto de euforia, um toque de medo. E é claro, a tal da insegurança do desconhecido. A minha própria mente me cobrava todos os dias. E agora, Jennifer, o que você vai fazer? E agora, Jennifer, para onde você vai? E agora, Jennifer, os seus sonhos, cadê? Onde vai acontecer? Quando? Como? E é claro, quando você chega a essa altura, né, a essa idade, tudo começa. Eu acho que até para a mulher é um pouco pior. Você se cobra demais. A gente se cobra de ser produtiva, a gente se cobra de sempre estar bem arrumada,
de ser saudável, de ter uma boa carreira, uma boa profissão, de muitas vezes ser uma mulher independente, de conhecer o amor da sua vida e de juntos construir sonhos que aparentemente parecem ser impossíveis. Então, quando você chega a uma altura, o medo começa a bater na porta e você pensa, tá, e agora? Qual que é o tempo que eu tenho? O que eu vou fazer com esse tempo que eu tenho? Eu já estou chegando aos 30. Não tenho um amor, não tenho uma casa própria, não tenho um carro, não tenho uma profissão, uma carreira bem estabelecida. Estou solteira. É óbvio que isso vai gerar um desconforto, afinal, a sociedade nos leva a acreditar que a vida ideal é você formar em uma faculdade, você ter uma boa profissão, um bom cargo, você encontrar o amor da sua vida e até aos 30 você já ter tudo construído, formado, concretizado. Só que muitas vezes nós pegamos a régua, nós pegamos a vida alheia para medir a nossa vida, para medir qual que é o nível onde nós estamos. Será que nós já estamos alcançando tudo que a sociedade ou até mesmo a nossa própria mente nos cobrou a vida inteira? E a realidade é que cada um de nós temos um tempo pré-determinado, um tempo específico para viver as coisas certas. Eu gosto muito e sempre me apeguei a uma passagem bíblica em Eclesiastes que diz que há um tempo certo para todas as coisas e todas as coisas existe um propósito por trás delas. Então, todos esses anos que eu fui vivendo ou sobrevivendo, eu lembrava de que, calma, existe um tempo para tudo. O meu tempo não é igual ao de fulano. O meu tempo não é igual ao de ciclano. O meu tempo é da Jennifer, que foi já estabelecido e precisa ser vivido dia após dia, no tempo adequado para todas as coisas. Mas não é fácil esperar o tempo. A gente quer o quê? Fazer as coisas acontecer. Afinal, hoje nós vivemos em um mundo tão imediatista, um mundo onde tudo precisa acontecer rápido, porque senão você é uma pessoa que está abaixo da média, uma pessoa que está vivendo em atraso, uma pessoa que já saiu da fila do progresso, né? Uma pessoa que muitas vezes se enxerga como alguém que ficou para trás. E é com isso que eu quis fazer este vídeo, porque eu tenho visto que muitas pessoas têm vivido essa esteira hedônica que você precisa alcançar, e quando você alcança, você já não quer mais aquilo, você já quer outra coisa. Você já parou para perceber que a nossa vida, ela sempre está ao encontro de algo, ao encontro de realizar algo. E quando você realiza esse algo que um dia você planejou, ele já cai por terra, parece que você já não se importa tanto com isso que foi realizado e já começa a querer outras coisas. Sabe aquela vida de metas atrás de metas e atrás de metas? E quando você não consegue atingir uma dessas metas, parece que sua vida trava e você se frustra, e muitas vezes tem pessoas que acabam realmente desistindo de continuar. Eu quero dizer para você que existe um tempo certo para tudo acontecer na sua vida, assim como aconteceu na minha. Eu vou contar um pouquinho sobre ela. Quando eu já não estava mais no mercado de trabalho, eu decidi usar o tempo que eu tinha e a reserva financeira que eu tinha para cuidar de mim, me desenvolver, investir em mim. Ou eu tinha a opção de voltar para o mercado em uma posição inferior da que eu exercia, mas ao mesmo tempo era a sensação de que eu estava guardando a Jennifer novamente dentro de uma gaveta para ela viver daquele jeitinho certo que a sociedade descreveu, mulher que tem que ter uma profissão, um cargo e crescer no corporativo. Ou eu poderia ter decidido eu vou atrás do que realmente é o meu propósito de vida, o que realmente faz sentido para mim. E foi essa segunda opção que eu escolhi. Então eu investi o tempo e o dinheiro que eu tinha para cuidar de mim, para me desenvolver. E sério, hoje, quem tem tempo para poder pensar em si mesmo, para poder se autoconhecer, é um grande privilégio. E muitas vezes eu pensava nesse tempo ocioso como algo improdutivo demais. Eu vivia numa ilusão de que só tem valor
quem é produtivo. Quem vive resolvendo pepino e vive se estressando com a correria do dia a dia. E cá entre nós parece que tem pessoas que acham que sempre dizer estou na correria é bonito. E na verdade, por dentro, muitas vezes a alma grita por um descanso, por um momento de realmente poder respirar fundo e se cuidar. Cuidar da saúde mental. E nesse tempo eu aprendi então que ser produtivo não é ter várias coisas para fazer ao mesmo tempo. Não é viver com a agenda super lotada e viver falando, não, eu estou na correria, eu não tenho tempo para mais nada. Ser produtivo é você fazer com excelência, um pouco de cada dia. Aos 30 anos, a gente acha que deveria estar com a vida pronta. E nesse processo de transição, de você se encontrar numa idade onde todo mundo diz que é a idade do sucesso, que tudo precisa já estar bem estabelecido e estabilizado na sua vida, essa sensação de improdutividade nesse limbo de transição chega muitas vezes a ser paralisante. Mas o que eu entendi nesse processo de me conhecer e reconhecer é que a crise dos 30 não é um fim da linha, é definitivamente uma transição biológica, espiritual e mental. Eu realmente acredito que é o começo de tudo, o verdadeiro começo de uma vida com sucesso, com propósito. E nisso eu penso muito em uma passagem bíblica que fala sobre José, um cara que foi vendido pelos próprios irmãos. Então, ele foi rejeitado, foi caluniado. Imagina o sentimento desse cara. Como ele realmente se sentiu e se comportou diante dessa situação. Provavelmente é uma sensação de derrota, de que a vida acabou ali. Assim como Jesus também. Ambos começaram o seu ministério, o seu propósito de fato, aos 30 anos. Então imagina só se eles tivessem parado a vida até os 30 ali, vivido uma vida de comparação o tempo todo, achando que eles eram derrotados, porque eles não tinham alcançado ainda o objetivo da vida, a meta que um dia foi imposta ou que ele mesmo um dia se cobrou. Imagina se esses caras tivessem simplesmente desistido, desanimado, se frustrado, porque a vida dos outros pareciam estar avançando mais rápido que a deles. Ninguém hoje saberia quem são ou ouviria falar sobre Jesus Cristo. Nesse tempo, enquanto eles ainda não viviam o ministério deles, eles estavam se preparando, se desenvolvendo, cuidando dos próprios corações, do próprio desenvolvimento e amando as pessoas ao redor, zelando por aquilo que eles já tinham. Existe uma mensagem que eu gosto muito de refletir sobre ela, que é: na jornada que você está vivendo hoje, no caminho onde você está caminhando hoje, aprenda a desfrutar até que você chegue no destino proposto. Então a gente precisa aprender a desfrutar de onde estamos, de como estamos, enquanto nós estamos indo de encontro àquilo que nós desejamos, que nós sonhamos. Afinal, a vida é uma eterna busca por algo. Imagina se você passa a maior parte dessa busca se comparando, se entristecendo, se frustrando e desanimando de tudo que acontece ou deixa de acontecer. Será que isso vai te levar mais rápido ou vai te fazer demorar para realmente alcançar? Bom, e como a gente fala aqui nesse canal também sobre a importância de cuidar da saúde mental, eu gosto muito de trazer o conteúdo sobre neurociência. Eu quero falar um pouco sobre todo esse cenário que eu contei até aqui. O que tem a ver, né, com essa questão que eu falei ali, que essa transição também é biológica? Então vamos pensar, vamos olhar porque pode estar acontecendo na nossa mente nesses períodos onde a gente não consegue entender o porquê de tantas coisas e a gente se questiona porque nós estamos vivendo o que estamos vivendo. Muitas vezes nós questionamos porque chegamos tal idade e ainda não vivemos o que tínhamos planejado. Vamos entender um pouco em relação a isso. A neurociência, ela explica que por volta ali dos 26 até os 30 anos de idade, o nosso córtex pré-frontal, que é a nossa área do cérebro, que fica bem aqui na frente, ela é responsável pelo planejamento, pela tomada de decisão, pelo raciocínio, pelo autoconhecimento profundo. Nesse período, ela está atingindo ali a sua maturação completa. O que isso pode significar? Significa que essa
crise que nós muitas vezes vivemos não é um defeito individual, é o seu cérebro amadurecendo e rejeitando aquilo que já não faz mais sentido. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas, principalmente nessa geração milênio, que simplesmente desgosta do que sempre fez. Enxerga que é muito mais vantajoso você usar aquilo que você tem como talento em algo que realmente faça sentido, tenha propósito na sua vida. Parece que tudo fica mais produtivo e flui mais rápido. Então essa sensação de vazio, de atraso, muitas vezes pode ser a nossa neuroplasticidade em ação. O seu cérebro ele está recalculando a rota, porque ele finalmente entendeu quem realmente você é e o que te faz bem e te faz ser mais produtiva e não quem a sociedade diz que você deveria ser. Então, entenda que ficar desconfortável é o primeiro sinal de que a sua mente está pronta para expandir. E como aqui nós gostamos muito de unir a ciência e a fé, olha que interessante. Enquanto a ciência nos mostra como o nosso cérebro opera, a nossa fé nos mostra como que nós podemos descansar a nossa alma. Na Bíblia, por exemplo, o recomeço nunca foi sinônimo de fracasso. Pelo contrário, pense na história de Ruth. Ruth foi uma mulher que perdeu tudo. Ela ficou viúva e teve que recomeçar do zero. E eu acredito que ela tinha bem mais de 30 anos. Ela teve que recomeçar do absoluto zero em uma terra totalmente estranha. E aos olhos do mundo, ela estava totalmente atrasada e desamparada. Mas o recomeço dela estava totalmente alinhado a um propósito. Ela não olhou para o que ela perdeu ou para o que ela ainda não conquistou. Ela caminhou com fé no recomeço que ela precisava construir. Escuta aqui, o tempo de Deus na sua vida, ele não corre igual o relógio corporativo, o relógio desse mundo ou do algoritmo das redes sociais. Se Deus está te fazendo recomeçar aos 30, aos 40, aos 50 anos, não é porque ele te esqueceu em algum momento da sua vida, é porque ele está limpando esse terreno para que ele venha construir algo muito maior, algo eterno. E para proteger a sua saúde mental, nesse tempo, nesse processo, você precisa virar uma chave muito importante, que é substituir a autocobrança em curiosidade. Então, ao invés de ficar se perguntando por que eu não sou produtivo o suficiente, por que eu ainda não alcancei esse sonho, esse objetivo, pergunte-se o que essa pausa, esse tempo, esse cenário está querendo me ensinar. O autoconhecimento não acontece na correria do corporativo, na correria do dia a dia, na correria do querer sempre mais, de se comparar nas redes sociais. Ela acontece no silêncio do recomeço. Você não está atrasado. Você está exatamente onde deveria estar. Você está no tempo certo da sua própria colheita. Para alguém que um dia foi uma gestora de uma multinacional, para hoje que se encontra em busca de um estágio em uma profissão totalmente diferente, mas que hoje tudo faz mais sentido, gera um frio na barriga, gera. Mas o que faz a gente prosseguir com garra é o propósito em tudo isso. Entenda que tudo que você passou na sua vida, nada é perdido. Tudo que você viveu até hoje vai ser usado para te levar para o objetivo final, para um propósito maior. Então, se você sente que precisa mudar de profissão, mude. Se você sente que precisa trocar de emprego, troque. Se você sente que precisa aprender algo novo, ter uma nova habilidade, faça isso. O tempo vai passar do mesmo jeito. Você parada ou evoluindo? Então escolha evoluir, se amar, se autocuidar, se desenvolver. E se esse vídeo fez sentido para você, se você quer se desenvolver nessas áreas, ter mais saúde mental, viver com mais propósito, sem abrir mão da sua fé, se inscreva nesse canal, curte esse vídeo, manda para aquela pessoa que também está precisando ouvir isso. Não esqueça, comente esse vídeo. Fala aqui para mim o que hoje você tem enxergado que precisa de mudança ou o que você já começou a mudar e que está vendo que realmente tem mais propósito nisso. Conta aqui nos comentários, vamos conversar um pouco sobre isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.